Fala, fiel! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de notícias do Corinthians. Timão Notícias Novidades, e hoje temos um vídeo especial com uma hora repleta das últimas e mais quentes notícias do Timão. Vamos trazer todas as atualizações importantes da semana, desde contratações até os bastidores dos jogos. Não percam nenhum detalhe, pois cada informação é crucial para quem ama o Corinthians. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e vem com a gente acompanhar tudo sobre o nosso amado Timão. Em comunicado endereçado à Fiel, Augusto Melo enfatizou ser contrário à transformação do Corinthians em uma sociedade anônima do futebol, SAF, durante sua gestão. Em uma longa carta aberta, o presidente do Timão também negou a possibilidade do clube entrar em recuperação judicial. No entanto, uma verificação documental revelou informações que contradizem seu discurso. Na letra B, Serviços de Diagnóstico, parágrafo 8º, da cláusula 1ª, sob o título em objeto, foi contratada a análise das opções para reestruturação operacional e financeira, incluindo negociação bilateral, alongamento e troca de dívida, parceria estratégica, recuperação judicial, Rio de Janeiro, RCA, SAF, MIA, entre outros. É possível notar que o termo em recuperação judicial está associado, por hífen, à criação da SAF, enquanto os demais itens estão separados por vírgulas. A descoberta gerou um alvoroço entre os torcedores e membros do clube, que se sentiram traídos pelo presidente. Muitos questionam a transparência da gestão de Augusto Melo e a real intenção por trás das contratações de serviços de consultoria. A polêmica ganhou força nas redes sociais, onde a hashtag Transparência no Timão se tornou um dos assuntos mais comentados. Em resposta às críticas, Augusto Melo convocou uma coletiva de imprensa para esclarecer os pontos levantados. Ele reafirmou seu compromisso com a transparência e negou qualquer intenção de transformar o Corinthians em uma SAF ou de entrar com pedido de recuperação judicial. Segundo ele, a contratação dos serviços de diagnóstico foi uma medida preventiva para avaliar todas as possibilidades de reestruturação financeira do clube. Apesar das explicações, a desconfiança persiste. Membros da oposição no clube acusam Melo de tentar mascarar a real situação financeira do Corinthians e de preparar o terreno para uma possível venda do clube. Eles exigem a divulgação completa dos documentos e contratos assinados pela atual gestão. Eu acho que a situação financeira do Corinthians é delicada. Com uma dívida que ultrapassa os 2 bilhões de reais, o clube enfrenta dificuldades para honrar seus compromissos e manter a competitividade no futebol brasileiro. Penso que a possibilidade de recuperação judicial ou transformação em SAF é vista por alguns como uma solução viável, mas por outros como um risco que pode comprometer a identidade e a história do clube. Na minha opinião, a situação envolvendo Augusto Melo e a possível transformação do Corinthians em uma sociedade anônima do futebol, SAF, revela a complexidade e os desafios da gestão de um clube de futebol de grande porte. A transparência é fundamental para manter a confiança dos torcedores e membros do clube. Acho que a falta de clareza nas ações e decisões da diretoria pode gerar desconfiança e insatisfação, como observado na reação da torcida. É essencial que a gestão de Augusto Melo forneça informações detalhadas e honestas sobre os planos e estratégias para o futuro do clube, especialmente em momentos de crise financeira. Além disso, a polêmica destaca a importância de uma comunicação eficaz entre a diretoria e a torcida. A Fiel, conhecida por seu apoio incondicional, merece ser informada de maneira clara e precisa sobre as decisões que afetam o clube. A gestão de um clube de futebol não deve apenas focar nos resultados dentro de campo, mas também na administração transparente e responsável fora dele. A confiança da torcida é um ativo valioso que deve ser preservado e cultivado com ações concretas e comunicação aberta. Vinícius Cascone, que assinou o acordo como testemunha, também se pronunciou sobre o caso. Ele afirmou que sua participação foi meramente formal e que não teve envolvimento direto nas decisões estratégicas do clube. Cascone, que ocupava a secretaria-geral na época, disse estar à disposição para colaborar com qualquer investigação interna. A pressão sobre Augusto Melo aumenta a cada dia. Conselheiros e torcedores exigem mais transparência e clareza nas ações da diretoria. A gestão do presidente está sob escrutínio, e qualquer passo em falso pode resultar em uma crise institucional ainda maior. Enquanto isso, o time dentro de campo tenta se manter focado nas competições. O técnico e os jogadores evitam comentar sobre a situação administrativa, mas é evidente que o clima de incerteza afeta o desempenho da equipe. A torcida, conhecida por seu apoio incondicional, também demonstra preocupação com o futuro do clube. A novela sobre a possível transformação do Corinthians em SAF e a recuperação judicial está longe de um desfecho. A cada novo capítulo, surgem mais dúvidas e questionamentos.
A Fiel, sempre vigilante, espera por respostas concretas e ações que garantam a sustentabilidade e a grandeza do Timão. Em meio a essa turbulência, o futuro do Corinthians permanece incerto. A gestão de Augusto Melo tem a difícil tarefa de reconquistar a confiança dos torcedores e de encontrar soluções que preservem a história e a identidade do clube. O desafio é grande, mas a paixão da Fiel é ainda maior. Próxima, se inscreva e deixe o like para estar organizado em tudo o que acontece e vamos lá para a próxima. O Corinthians pode enfrentar uma dura punição no Campeonato Brasileiro, conforme denúncia apresentada pelo procurador Danilo Pereira de Carvalho. A equipe alvinegra corre o risco de ser obrigada a jogar até 10 partidas longe de sua casa, a Neoquímica Arena, devido a incidentes ocorridos durante o clássico contra o Palmeiras. De acordo com a denúncia, a gravidade dos atos cometidos pela torcida corintiana durante o jogo é inegável. Entre os objetos arremessados no gramado, foram identificados uma cabeça de animal, copos plásticos contendo líquidos, um isqueiro e uma bola de plástico que foi lançada em direção ao treinador do Palmeiras, Abel Ferreira. Esses atos não apenas interromperam a partida, mas também colocaram em risco a segurança de todos os presentes no estádio. O procurador Danilo Pereira de Carvalho destacou em sua argumentação que a desordem causada pela própria torcida mandante é um fator agravante. O clube não garantiu a segurança de todos que estavam no estádio de futebol, e sequer agiu com zelo e cautela, acerca do acesso de pessoas com uma cabeça de animal, afirmou o procurador. A denúncia enfatiza a responsabilidade do clube em manter a ordem e a segurança durante os eventos esportivos. A possível punição de até 10 jogos longe de casa pode ter um impacto significativo na campanha do Corinthians no Brasileirão. Jogar fora de seus domínios pode afetar o desempenho da equipe, que conta com o apoio de sua torcida para conquistar pontos importantes na competição. Além disso, a ausência de jogos na Neoquímica Arena pode gerar prejuízos financeiros ao clube, que depende da receita de bilheteria. A diretoria do Corinthians ainda não se pronunciou oficialmente sobre a denúncia, mas fontes internas indicam que o clube está preparando sua defesa. A expectativa é que o departamento jurídico do clube argumente que os atos foram cometidos por uma minoria da torcida e que medidas preventivas já estão sendo adotadas para evitar novos incidentes. Torcedores corintianos também se manifestaram nas redes sociais, expressando preocupação com a possível punição. Muitos defendem que o clube não deve ser responsabilizado pelos atos de alguns indivíduos e que a punição coletiva é injusta. Outros, no entanto, reconhecem a gravidade da situação e acreditam que medidas severas são necessárias para coibir comportamentos inadequados. O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, que foi alvo de um dos objetos arremessados, ainda não comentou publicamente sobre o incidente. No entanto, é esperado que ele se pronuncie nos próximos dias, especialmente se a punição ao Corinthians for confirmada. Abel tem sido uma figura central no futebol brasileiro e suas declarações podem influenciar a opinião pública. Especialistas em direito esportivo apontam que a punição ao Corinthians pode servir como um exemplo para outros clubes e torcidas. A violência e a desordem nos estádios são problemas recorrentes no futebol brasileiro, e medidas rigorosas podem ser necessárias para garantir a segurança e a integridade das competições. Como torcedor apaixonado do Corinthians, é revoltante ver nosso clube sendo ameaçado com uma punição tão severa. A maioria de nós, torcedores, vai ao estádio para apoiar o time de coração de forma pacífica e apaixonada. Não é justo que todos paguemos pelo comportamento irresponsável de alguns poucos. A Neoquímica Arena é nossa casa, nosso templo, e jogar longe dela por até 10 partidas seria um golpe duro para a equipe e para nós, que sempre estamos lá para empurrar o time para a vitória. Além disso, é importante lembrar que o Corinthians tem uma das torcidas mais vibrantes e leais do Brasil. Nós fazemos a diferença em campo, e tirar isso do time é uma penalidade que afeta diretamente o desempenho da equipe. Claro que a segurança é fundamental, mas é preciso encontrar um equilíbrio. Punições devem ser justas e direcionadas aos verdadeiros culpados, não a toda a nação corintiana. Vamos continuar apoiando nosso timão e esperamos que a justiça seja feita de forma correta e equilibrada. Vai, Corinthians! A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas é provável que a entidade acompanhe de perto o desenrolar dos acontecimentos. A CBF tem adotado uma postura firme contra a violência nos estádios e pode apoiar a punição ao Corinthians como forma de reforçar essa política. Enquanto isso, os jogadores do Corinthians tentam manter o foco dentro de campo. A equipe tem um calendário apertado nas próximas semanas e precisa de bons resultados para se manter na briga pelo título. A possível ausência da torcida em jogos importantes pode ser um desafio adicional para o elenco. A torcida organizada do Corinthians, conhecida por seu apoio incondicional ao time, também está sob escrutínio.
Autoridades de segurança pública podem intensificar a fiscalização e o controle sobre os torcedores em futuros jogos, visando prevenir novos incidentes e garantir a segurança de todos. O desfecho do caso ainda é incerto, mas uma coisa é clara: o Corinthians enfrenta um momento delicado, tanto dentro quanto fora de campo. A possível punição pode ter repercussões duradouras para o clube e para o futebol brasileiro como um todo. Vamos para a próxima notícia. Continue assistindo, deixe o like, se inscreva, comente o que está achando e vamos lá. Em uma coletiva de imprensa realizada após a vitória do Corinthians por 2-1 sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira, 20, pelo Brasileirão, o técnico Ramon Dias foi questionado sobre sua recente declaração polêmica em relação ao Vasco da Gama, seu ex-clube. A entrevista, publicada na última terça-feira, 19, pelo GE, gerou grande repercussão nos bastidores do futebol brasileiro. Na entrevista, o técnico argentino afirmou que o Corinthians é muito maior que o Vasco, o que foi interpretado como desrespeitoso pela torcida vascaína. Durante a coletiva, Dias fez questão de esclarecer suas palavras e garantir que não teve a intenção de desrespeitar o clube carioca. Primeiro que, em nenhum momento, faltei com respeito ao Vasco. Ao contrário. Foi um clube que nos deu possibilidade de trabalhar no Brasil, iniciou Dias, destacando a importância do Vasco em sua carreira. Ele ressaltou que sua declaração foi mal interpretada e que sua intenção era apenas enaltecer o Corinthians. Dias explicou que o Vasco enfrentou uma situação complicada durante seu período no clube, especialmente devido ao rebaixamento. É muito difícil encarar o rebaixamento. Mas o clube nos atendeu bem, nos respondeu bem, afirmou o técnico, reconhecendo os desafios enfrentados pelo Vasco. O treinador também destacou os resultados positivos que obteve tanto no Vasco quanto no Corinthians. Acredito que o resultado que conseguimos no Vasco e aqui no Corinthians, consideramos que vencemos 2 campeonatos, analisou Dias, enfatizando seu respeito e gratidão pelos 2 clubes. A declaração de Dias sobre a grandeza do Corinthians em comparação ao Vasco gerou uma série de reações nas redes sociais. Torcedores do Vasco expressaram sua insatisfação, enquanto os corintianos apoiaram as palavras do técnico. A polêmica ganhou destaque na mídia esportiva, com debates acalorados sobre a comparação feita pelo treinador. Durante a coletiva, Dias também falou sobre a importância da vitória sobre o Cruzeiro para as pretensões do Corinthians no Brasileirão. Foi uma vitória importante, que nos mantém na briga pelo título. O time mostrou garra e determinação, comentou o técnico, elogiando a atuação de seus jogadores. O técnico argentino aproveitou a oportunidade para reforçar seu compromisso com o Corinthians e sua ambição de conquistar títulos com o clube. Estamos focados em alcançar nossos objetivos e dar alegrias à nossa torcida. O Corinthians é um clube gigante e merece estar sempre no topo, declarou Dias. A coletiva de imprensa foi marcada por um clima de tensão, mas também de esclarecimento. Dias se mostrou tranquilo e confiante em suas palavras, buscando apaziguar os ânimos e reafirmar seu respeito pelo Vasco da Gama. Na minha opinião, a declaração de Ramon Dias sobre a grandeza do Corinthians em comparação ao Vasco da Gama foi infeliz e desnecessária. Eu acho que, como técnico, ele deveria ter mais cuidado com suas palavras, especialmente quando se trata de clubes pelos quais ele já passou. Na minha visão, é importante reconhecer e respeitar a história e a torcida de todos os clubes, independentemente de sua situação atual. Acredito que essa declaração só serviu para criar uma polêmica desnecessária e desviar o foco do excelente trabalho que ele vem realizando no Corinthians. Eu penso que, na perspectiva de um técnico, o foco deve ser sempre no presente e no futuro do clube que ele está comandando. Na minha visão, comparações entre clubes só geram divisões e ressentimentos, algo que não contribui para o ambiente esportivo. Na minha perspectiva, Dias deveria ter aproveitado a oportunidade para destacar os pontos positivos de sua passagem pelo Vasco e como isso o ajudou a crescer como profissional. Em vez disso, ele acabou criando uma situação desconfortável que poderia ter sido evitada com um pouco mais de diplomacia e respeito. A vitória sobre o Cruzeiro foi comemorada pelos jogadores e pela comissão técnica do Corinthians, que agora se preparam para os próximos desafios no campeonato. Dias destacou a importância de manter o foco e a concentração para alcançar os objetivos traçados para a temporada. A polêmica declaração de Ramon Dias certamente continuará sendo tema de discussão entre os torcedores e a imprensa esportiva. No entanto, o técnico espera que suas explicações ajudem a diminuir as críticas e a focar no trabalho que vem sendo realizado no Corinthians. Com a vitória sobre o Cruzeiro, o Corinthians segue firme na luta pelo título do Brasileirão, e Ramon Dias continua a buscar o melhor para o clube, sempre com respeito e dedicação. Fique ligado na próxima notícia desse vídeo e se inscreva. Obrigado por estar assistindo até aqui. Deixa o like e vamos lá porque a última notícia é muito surpreendente. Há algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians era apontado como um dos times com maiores chances de ser rebaixado.
Vivendo uma fase conturbada e com resultados inconstantes, o Timão surpreendeu a todos e agora tem menos de 1% de chances de cair para a Série B. Estatísticas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, apontam que as chances de o Corinthians ser rebaixado, neste momento, são de apenas 0,68%. A reviravolta começou com a chegada do técnico Ramon Dias, que trouxe uma nova filosofia de jogo e conseguiu motivar o elenco. Sob seu comando, o Corinthians passou a apresentar um futebol mais consistente e competitivo, acumulando vitórias importantes que afastaram o time da zona de rebaixamento. Um dos momentos decisivos dessa recuperação foi a vitória contra o Cruzeiro, em um jogo emocionante na Neoquímica Arena. Com gols de Memphis Depay e Yuri Alberto, o Timão garantiu 3 pontos cruciais que elevaram a moral da equipe e da torcida. Depay, que chegou ao clube em setembro, tem sido um dos destaques, marcando gols importantes e se tornando um ídolo instantâneo. Na minha opinião, a recuperação do Corinthians nesta temporada é um verdadeiro exemplo de superação e resiliência. Eu sempre achei que o time tinha potencial para se reerguer, mesmo nos momentos mais difíceis. A chegada do técnico Ramon Dias foi um divisor de águas, trazendo uma nova mentalidade e estratégia para a equipe. Eu penso que a união entre jogadores, comissão técnica e diretoria foi fundamental para essa virada. Além disso, a torcida desempenhou um papel crucial, mostrando apoio incondicional e motivando os jogadores a darem o seu melhor em campo. Com menos de 1% de chances de rebaixamento, acredito que o Corinthians tem tudo para terminar a temporada de forma positiva e até mesmo conquistar uma vaga na Libertadores. Além das vitórias em campo, a diretoria do Corinthians também fez movimentos estratégicos fora dele. A contratação de reforços pontuais e a renovação de contratos de jogadores-chave foram fundamentais para estabilizar o time e garantir um ambiente mais tranquilo para trabalhar. A união entre jogadores, comissão técnica e diretoria foi essencial para a recuperação. Outro fator que contribuiu para a melhora do Corinthians foi a mudança de postura defensiva. A equipe, que antes sofria muitos gols, conseguiu ajustar sua linha de defesa e passou a ser mais sólida. O goleiro Cássio, com defesas espetaculares, também teve um papel crucial na manutenção dos resultados positivos. A torcida, sempre apaixonada, não deixou de apoiar o time mesmo nos momentos mais difíceis. A presença constante nos jogos e o incentivo incondicional foram combustíveis para os jogadores, que retribuíram com garra e determinação em campo. A fiel torcida mostrou mais uma vez por que é considerada uma das mais vibrantes do Brasil. Com a sequência de bons resultados, o Corinthians não só afastou o risco de rebaixamento como também começou a sonhar com uma vaga na Libertadores. A equipe agora ocupa a 9ª posição na tabela, com 44 pontos, e está a poucos pontos de garantir uma vaga na competição continental, dependendo dos resultados dos próximos jogos. Os próximos confrontos do Corinthians serão decisivos para definir o futuro do time na temporada. O Timão enfrentará o Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio nas últimas rodadas do Brasileirão. Cada jogo será uma final, e a equipe está focada em manter o bom desempenho para alcançar seus objetivos. A recuperação do Corinthians é um exemplo de superação e resiliência no futebol. De um time desacreditado e ameaçado pelo rebaixamento, o Timão se transformou em uma equipe competitiva e ambiciosa, pronta para lutar por grandes conquistas. A trajetória do clube nesta temporada ficará marcada na história como uma das mais emocionantes dos últimos anos. O técnico Ramon Dias, em entrevista recente, destacou a importância do trabalho em equipe e da confiança mútua para a recuperação do Corinthians. Acreditamos no nosso potencial e trabalhamos duro para reverter a situação. Agora, vamos continuar focados e buscar nossos objetivos com a mesma determinação, afirmou o treinador. Os jogadores também expressaram sua satisfação com a fase atual do time. Yuri Alberto, um dos artilheiros da equipe, comentou sobre a mudança de mentalidade do grupo. Estamos mais unidos e confiantes. Sabemos do nosso potencial e vamos lutar até o fim para alcançar nossos objetivos, disse o atacante. Eu sempre achei que o Corinthians tinha uma força interna que poderia ser despertada nos momentos de crise. Na minha opinião, a fase conturbada que o time enfrentou foi um teste de resistência e determinação. Eu penso que a contratação de reforços pontuais e a mudança na postura defensiva foram fatores decisivos para a recuperação do time. A vitória contra o Cruzeiro, por exemplo, foi um marco que mostrou a capacidade do Corinthians de superar adversidades. Além disso, a presença constante da fiel torcida nos jogos foi um combustível essencial para a equipe. Com a atual posição na tabela e as chances mínimas de rebaixamento, acredito que o Corinthians está no caminho certo para alcançar grandes conquistas e deixar essa temporada marcada na história do clube. Com menos de 1% de chances de rebaixamento, o Corinthians agora olha para o futuro com otimismo.
A equipe está determinada a continuar sua trajetória de sucesso e a conquistar uma vaga na Libertadores, coroando uma temporada de superação e resiliência. A fiel torcida, como sempre, estará ao lado do time, apoiando e acreditando em cada passo dessa jornada. Esta foi mais uma notícia. Não esqueça de comentar o que achou, compartilhar a notícia e comentar o que você acha sobre o que está acontecendo recentemente. O nome de Eric Pulga, atacante do Ceará, surgiu como um dos principais alvos do Sport Clube Corinthians Paulista para a próxima temporada. O jogador, que teve um desempenho notável em 2024, disputou 46 jogos, marcou 21 gols e contribuiu com 3 assistências, despertando o interesse da diretoria alvinegra. No meio de 2024, o Corinthians iniciou conversas com os representantes de Eric Pulga, visando uma possível transferência. No entanto, as negociações não avançaram como esperado, deixando a torcida ansiosa por novidades. A expectativa agora é que o Timão retome as tratativas na próxima janela de transferências, com a esperança de concretizar a contratação do jovem talento. Eric Pulga, de 24 anos, tem se destacado no cenário nacional, sendo uma peça-chave no ataque do Ceará. Sua velocidade, habilidade e faro de gol chamaram a atenção de diversos clubes, mas o Corinthians parece estar na frente na corrida pelo jogador. A diretoria corintiana está ciente de que precisará fazer um investimento significativo para garantir a chegada do atacante. De acordo com informações divulgadas pela jornalista Raíza Simplício, o Ceará, que detém 40% dos direitos econômicos de Eric Pulga, estipulou um valor de 3 milhões de euros, aproximadamente 18,3 milhões de reais, para liberar o jogador. Esse montante representa um desafio para o Corinthians, que precisará ajustar suas finanças para viabilizar a contratação. A torcida corintiana, sempre apaixonada e exigente, já começou a manifestar seu apoio à possível chegada de Eric Pulga. Nas redes sociais, os torcedores têm feito campanhas e mostrado entusiasmo com a possibilidade de ver o atacante vestindo a camisa do Timão. A expectativa é que a diretoria consiga atender aos anseios da fiel e traga o reforço desejado. Na minha opinião, a situação de Hugo Souza é um reflexo claro das dificuldades financeiras que muitos clubes brasileiros enfrentam atualmente. O Corinthians, um dos maiores clubes do país, está lutando para manter um jogador que tem sido crucial para o time. Isso mostra como a gestão financeira é vital no futebol moderno. A possível saída de Hugo Souza para um clube europeu administrado pelo Grupo City pode ser vista como uma oportunidade para o goleiro, mas também como uma perda significativa para o futebol brasileiro, que continua exportando seus talentos devido à falta de recursos. O técnico do Corinthians, que tem acompanhado de perto o desempenho de Eric Pulga, vê no jogador uma peça fundamental para fortalecer o ataque da equipe. A comissão técnica acredita que a chegada do atacante pode trazer mais dinamismo e eficiência ao setor ofensivo, que tem sido uma das prioridades para a próxima temporada. Além do Corinthians, outros clubes brasileiros e até do exterior têm demonstrado interesse em Eric Pulga. No entanto, a preferência do jogador por atuar em um grande clube do Brasil pode ser um fator decisivo nas negociações. O desejo de disputar competições importantes e estar mais próximo da família são pontos que pesam a favor do Timão. A diretoria do Corinthians está confiante de que, com um planejamento financeiro adequado e uma proposta convincente, será possível fechar o negócio. As conversas com os representantes de Eric Pulga devem ser retomadas em breve, e a expectativa é que um acordo possa ser alcançado antes do início da temporada 2025. Eric Pulga, por sua vez, tem se mostrado focado em seu desempenho dentro de campo, mas não esconde a satisfação com o interesse do Corinthians. Em entrevistas recentes, o atacante destacou a importância de estar em um clube que valorize seu trabalho e ofereça condições para seu desenvolvimento profissional. A possível chegada de Eric Pulga ao Corinthians também é vista com bons olhos pelos analistas esportivos. Muitos acreditam que o jogador tem o perfil ideal para se destacar no clube paulista, trazendo mais qualidade e opções ao ataque. Sua contratação seria um grande passo para o Timão na busca por títulos na próxima temporada. Enquanto as negociações não são concluídas, a torcida corintiana segue na expectativa, aguardando ansiosamente por novidades. A esperança é que Eric Pulga possa ser anunciado como um novo reforço do Corinthians em breve, trazendo alegria e renovando as esperanças da fiel para 2025. Eu acho que a possível contratação de Eric Pulga pelo Corinthians é uma movimentação que pode trazer grandes benefícios ao clube. Penso que o atacante tem mostrado um desempenho impressionante no Ceará, e sua chegada ao Timão poderia adicionar uma nova dinâmica ao ataque da equipe. Com 21 gols em 46 jogos na temporada de 2024, Pulga demonstra ser um jogador decisivo e com faro de gol, características que o Corinthians precisa para voltar a ser protagonista no cenário nacional.
Além disso, vejo que a juventude do jogador, com apenas 24 anos, sugere que ele ainda tem muito a evoluir e pode se tornar uma peça fundamental no elenco alvinegro. Por outro lado, eu acho que o valor pedido pelo Ceará, de 3 milhões de euros, representa um investimento significativo para o Corinthians, que precisará equilibrar suas finanças para viabilizar a contratação. No entanto, se a diretoria conseguir ajustar o orçamento e fechar o negócio, a chegada de Eric Pulga pode ser vista como um investimento estratégico a longo prazo. Na minha opinião, a torcida, sempre apaixonada e exigente, certamente apoiará a decisão, esperando que o atacante traga os resultados esperados e ajude o Timão a conquistar títulos importantes na próxima temporada. O mercado da bola promete ser agitado nos próximos meses, e o Corinthians está determinado a fazer de tudo para garantir a contratação de Eric Pulga. Com um planejamento estratégico e o apoio da torcida, o Timão busca fortalecer seu elenco e voltar a ser protagonista no cenário do futebol brasileiro. A novela envolvendo Eric Pulga e Corinthians ainda deve ter novos capítulos, mas a certeza é de que a diretoria alvinegra está empenhada em trazer o atacante para o Parque São Jorge. A torcida, por sua vez, segue confiante e esperançosa, acreditando que 2025 será um ano de grandes conquistas para o Timão. Obrigado por estar assistindo até aqui. Continue assistindo, vale a pena ver até o final e acompanhar as notícias mais atualizadas do Corinthians no momento. Vamos falar próxima notícia. O prazo para o Corinthians resolver a situação do goleiro Hugo Souza está chegando ao fim. O Timão tem até o dia 30 de novembro para fechar a negociação com o Flamengo e exercer a compra do atleta, que vem sendo titular absoluto. O contrato prevê uma compra no valor de 800 mil euros, mas o clube paulista enfrenta dificuldades financeiras e não teria esse valor disponível para realizar a compra à vista. Até o momento, o Flamengo não aceitou as garantias oferecidas pelo Corinthians. Acredito que a permanência de Hugo Souza no Corinthians seria benéfica não apenas para o clube, mas também para o próprio jogador. Ele já conquistou a confiança da torcida e da comissão técnica, e sua continuidade poderia trazer estabilidade e sucesso ao time. No entanto, entendo que a proposta do Grupo City pode ser tentadora, oferecendo a Hugo a chance de jogar em um cenário internacional e desenvolver ainda mais sua carreira. É uma decisão difícil, mas, pessoalmente, torço para que ele permaneça no Corinthians e continue a brilhar no futebol brasileiro. Para complicar ainda mais a situação, o Grupo City, conglomerado que administra diversos clubes ao redor do mundo, segue com um forte interesse em Hugo Souza. O grupo observa atentamente a situação do goleiro e pode fazer uma proposta oficial a qualquer momento. A possibilidade de jogar na Europa é vista com bons olhos pelo atleta, que, no entanto, expressou seu desejo de permanecer no Corinthians. Hugo Souza tem se destacado no gol do Timão, conquistando a confiança da torcida e da comissão técnica. Sua performance sólida e defesas importantes têm sido cruciais para a equipe nesta temporada. O goleiro, que chegou ao clube em um momento de transição, rapidamente se adaptou e se tornou uma peça fundamental no elenco. A torcida corintiana, conhecida por sua paixão e apoio incondicional, tem demonstrado grande apreço por Hugo Souza. Nas redes sociais, os torcedores têm feito campanhas para que o clube consiga manter o goleiro, utilizando hashtags como #FicaHugo. A pressão popular pode ser um fator decisivo nas negociações. Internamente, a diretoria do Corinthians trabalha incansavelmente para encontrar uma solução financeira que permita a permanência de Hugo Souza. O clube busca alternativas, como parcerias e investidores, para viabilizar a compra do atleta. No entanto, o tempo é curto e as opções são limitadas. Hugo Souza, por sua vez, tem se mostrado muito triste com a situação. Em entrevistas recentes, o goleiro expressou seu desejo de continuar no Corinthians, clube que o recebeu com muito carinho e onde ele deseja continuar brilhando. Quero muito ficar no Corinthians. Me sinto em casa aqui e quero ajudar o time a conquistar muitos títulos, disse o jogador. A situação de Hugo Souza também tem atraído a atenção da mídia esportiva. Programas de televisão e sites especializados têm debatido intensamente o futuro do goleiro, especulando sobre as possíveis consequências de sua saída. A novela envolvendo o atleta promete ser um dos principais assuntos do futebol brasileiro nas próximas semanas. Enquanto isso, o Grupo City continua monitorando a situação de perto. Conhecido por sua capacidade financeira e estrutura global, o conglomerado pode oferecer a Hugo Souza uma oportunidade única de jogar em um dos principais campeonatos europeus. A possibilidade de atuar em um cenário internacional é tentadora, mas o goleiro ainda não tomou uma decisão final. A comissão técnica do Corinthians também está preocupada com a possível saída de Hugo Souza. O treinador tem elogiado constantemente o desempenho do goleiro e sua importância para a equipe. A perda de um jogador tão crucial poderia impactar negativamente o desempenho do time na próxima temporada. Os próximos dias serão decisivos para o futuro de Hugo Souza.
A diretoria do Corinthians precisa agir rapidamente para tentar manter o goleiro, enquanto o Grupo City pode fazer uma proposta irrecusável a qualquer momento. A torcida, por sua vez, continua esperançosa e mobilizada, na expectativa de um desfecho positivo. Independentemente do resultado, a situação de Hugo Souza é um reflexo das dificuldades financeiras enfrentadas pelos clubes brasileiros. A necessidade de vender jogadores para equilibrar as contas é uma realidade que afeta diretamente o planejamento das equipes. O caso do goleiro do Corinthians é apenas mais um exemplo dessa complexa dinâmica. Por fim, resta aos torcedores corintianos aguardar e torcer para que Hugo Souza permaneça no clube. Sua permanência seria um alívio para a equipe e uma demonstração de que, mesmo em tempos difíceis, é possível manter jogadores de qualidade no futebol brasileiro. Vamos continuar com as próximas notícias. Vamos direto sem mais enrolar informações. Obrigado por estar assistindo até aqui. Em uma entrevista recente ao OneFootball, o zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, atualmente defendendo o Al Hilal, da Arábia Saudita, fez declarações que repercutiram fortemente no cenário do futebol brasileiro. Conhecido por sua passagem marcante pelo Napoli e pelo Chelsea, Koulibaly destacou a importância e a qualidade dos clubes brasileiros, mencionando especificamente o Corinthians e o Flamengo. Conheço alguns clubes brasileiros. Não sei quem vai para o Mundial de Clubes, mas sempre falamos sobre o futebol brasileiro porque temos jogadores como Thiago Silva que voltaram para o Brasil. Também falamos sobre Corinthians, Flamengo, todos esses clubes, observamos todos os jogadores. Fiquei surpreso quando vi Hulk jogando em bom nível durante a Libertadores. Assistimos muito, afirmou o zagueiro. Koulibaly, que deixou seu nome na história do Napoli com atuações memoráveis, ressaltou a admiração que tem pelo futebol brasileiro. Ele mencionou que, mesmo atuando no exterior, sempre acompanha os jogos e as contratações dos principais clubes do Brasil. O futebol brasileiro é muito respeitado mundialmente. A técnica e a paixão dos jogadores são algo que sempre admiramos, disse. A entrevista ganhou ainda mais destaque quando Koulibaly comentou sobre a recente contratação de Memphis Depay pelo Corinthians. Também vi a contratação de Depay pelo Corinthians, isso foi absurdo e o Corinthians está em um outro patamar, elogiou o senegalês. A chegada do atacante holandês ao timão foi uma das maiores movimentações do mercado de transferências deste ano, e Koulibaly não deixou de reconhecer o impacto dessa aquisição. Depay, que assinou contrato com o Corinthians até o final de 2026, trouxe uma nova perspectiva ao clube paulista. Sua estreia foi marcada por uma assistência e um gol, mostrando que a adaptação ao futebol brasileiro seria rápida e promissora. A contratação de Depay eleva o Corinthians a um novo nível, tanto dentro quanto fora de campo. Ele é um jogador versátil e de muita qualidade, comentou Koulibaly. O zagueiro também destacou a importância de jogadores experientes como Depay para o desenvolvimento dos jovens talentos do Corinthians. Ter um jogador como Depay no elenco é uma grande oportunidade para os jovens aprenderem e evoluírem. Ele traz uma mentalidade vencedora e uma ética de trabalho que são inspiradoras, afirmou. Eu penso que a entrevista de Kalidou Koulibaly destaca a crescente influência e respeito que o futebol brasileiro tem no cenário internacional. É interessante ver como jogadores de renome mundial, como Koulibaly, acompanham de perto os desenvolvimentos nos clubes brasileiros. Na minha opinião, a menção ao Corinthians e ao Flamengo, dois dos maiores clubes do Brasil, reforça a ideia de que o futebol brasileiro continua a ser uma referência global. Acho que a contratação de Memphis Depay pelo Corinthians é um exemplo claro de como os clubes brasileiros estão se movimentando para atrair talentos de alto nível, elevando o padrão do futebol nacional. Além de elogiar o Corinthians, Koulibaly não deixou de mencionar o Flamengo, outro gigante do futebol brasileiro. O Flamengo também é um clube que sempre acompanhamos. Eles têm uma torcida apaixonada e jogadores de alto nível. É sempre interessante ver como eles se saem nas competições, disse. A entrevista de Koulibaly reforça a visibilidade e o respeito que o futebol brasileiro tem no cenário internacional. Suas palavras sobre o Corinthians e o Flamengo mostram que os clubes brasileiros continuam a ser referência para jogadores de todo o mundo. O futebol brasileiro é único. A paixão dos torcedores e a habilidade dos jogadores são incomparáveis, concluiu. Com a chegada de Depay e o reconhecimento de jogadores como Koulibaly, o Corinthians se prepara para uma temporada promissora. A expectativa é que o clube possa alcançar grandes feitos tanto no cenário nacional quanto internacional. Estamos muito animados com o futuro do Corinthians. Com jogadores como Depay, temos tudo para conquistar títulos importantes, afirmou um dirigente do clube. A torcida corintiana, conhecida por sua paixão e fidelidade, já demonstra grande entusiasmo com a nova fase do clube. A chegada de Depay é um sonho realizado. Ele é um jogador de classe mundial e vai nos ajudar a alcançar nossos objetivos, disse um torcedor.
Também vejo que a admiração de Coulibaly pelo futebol brasileiro e sua surpresa ao ver jogadores como Hulk atuando em alto nível na Libertadores mostram que o Brasil ainda é um celeiro de talentos e um palco de grandes competições. Sempre achei que a chegada de jogadores experientes e renomados como Depay poderiam servir de inspiração para os jovens atletas brasileiros, promovendo um intercâmbio de experiências e elevando o nível das competições locais. É um momento empolgante para os torcedores, que podem esperar grandes feitos de seus clubes favoritos nos próximos anos. Enquanto isso, Coulibaly continua a brilhar no Al Hilal, mas sempre com um olho atento no futebol brasileiro. Sempre que posso, assisto aos jogos do Corinthians e do Flamengo. É um prazer ver esses clubes em ação, finalizou o zagueiro. A entrevista de Coulibaly certamente aumentou a expectativa para os próximos jogos do Corinthians e do Flamengo, que continuam a ser grandes protagonistas no futebol brasileiro e mundial. Continue nesse vídeo que está trazendo notícias incríveis para estar atualizado nas todas as notícias do canal. Obrigado por estar assistindo até aqui e vamos continuar. Um dos treinadores que mais impressionaram no futebol brasileiro recentemente, Luiz Castro, está novamente no radar de grandes clubes nacionais. Após sua saída do Al Nassr, da Arábia Saudita, em setembro deste ano, o técnico português recebeu sondagens de dois gigantes do futebol brasileiro, Corinthians e Santos. A informação foi revelada por Arthur Quizada, correspondente da TNT Esportes Brasil em Portugal. Segundo Quizada, um retorno ao Brasil é visto com bons olhos por Luiz Castro e sua equipe. No entanto, o treinador não tem pressa para definir seu futuro e pretende avançar nas negociações apenas em meados de dezembro, após o término do Brasileirão betano. Luiz Castro, que deixou o Botafogo na liderança do Brasileirão no ano passado para assumir o Al Nassr, está livre no mercado desde sua demissão do clube saudita. Durante seu período no Oriente Médio, Castro enfrentou desafios significativos, mas também acumulou experiências valiosas que podem ser um diferencial em seu retorno ao Brasil. O treinador português tem um currículo extenso e respeitável. Além de sua passagem pelo Botafogo, ele já comandou equipes como Porto, Rio Ave, Chaves e Vitória de Guimarães, em Portugal. Fora da Europa, Castro também teve experiências no Al Duhail, do Catar, e no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde conquistou títulos e deixou sua marca. No Corinthians, a possível chegada de Luiz Castro é vista como uma oportunidade de renovar a equipe e buscar novos títulos. O clube paulista, que tem enfrentado altos e baixos nas últimas temporadas, vê no treinador português um potencial para trazer estabilidade e inovação tática. Por outro lado, o Santos também está de olho em Castro. O clube da Vila Belmiro, conhecido por sua tradição em revelar talentos, acredita que o estilo de jogo do treinador pode se encaixar perfeitamente com a filosofia santista. A diretoria do Santos está disposta a investir para trazer o português e iniciar um novo ciclo de sucesso. Enquanto isso, os torcedores de ambos os clubes aguardam ansiosamente por novidades. Nas redes sociais, a possível contratação de Luiz Castro tem gerado debates acalorados entre os fãs, que discutem os prós e contras da chegada do treinador. Eu penso que a possível contratação de Luiz Castro pelo Corinthians ou pelo Santos é uma movimentação que pode trazer grandes benefícios para o futebol brasileiro. Acho que Castro já demonstrou sua capacidade de liderar equipes e implementar estilos de jogo inovadores, como vimos durante sua passagem pelo Botafogo. Na minha opinião, sua experiência internacional, acumulada em clubes de diferentes países e culturas, pode ser um diferencial importante para qualquer equipe que ele venha a comandar. Além disso, sua abordagem tática e capacidade de desenvolver jogadores jovens se alinham bem com as filosofias tanto do Corinthians quanto do Santos. Por outro lado, penso também que a chegada de um treinador estrangeiro sempre traz desafios, especialmente em termos de adaptação ao futebol brasileiro e à cultura local. A pressão por resultados imediatos pode ser intensa, e a paciência da torcida e da diretoria será crucial para o sucesso de Castro. No entanto, se ele conseguir implementar sua visão e obter o apoio necessário, há um grande potencial para que ele transforme a equipe e alcance novos patamares de sucesso. A expectativa é alta, e os próximos meses serão decisivos para definir o futuro de Luiz Castro no Brasil. Luiz Castro, por sua vez, mantém a calma e analisa cuidadosamente as propostas. Fontes próximas ao treinador afirmam que ele está focado em encontrar um projeto que lhe ofereça desafios e a possibilidade de desenvolver um trabalho a longo prazo. A expectativa é que as conversas entre Luiz Castro e os clubes brasileiros se intensifiquem nas próximas semanas. Até lá, o treinador continuará acompanhando o desenrolar do Brasileirão e avaliando as melhores opções para sua carreira. Além de Corinthians e Santos, outros clubes brasileiros e estrangeiros também monitoram a situação de Luiz Castro. O treinador, que já demonstrou sua capacidade de adaptação a diferentes culturas e estilos de jogo, é visto como uma peça valiosa no mercado de técnicos.
Independentemente de qual será seu próximo destino, uma coisa é certa, e Luiz Castro continua sendo um nome de peso no futebol mundial. Sua trajetória e conquistas falam por si, e seu retorno ao Brasil promete movimentar o cenário esportivo nacional. Os próximos capítulos dessa novela prometem ser emocionantes. Torcedores, dirigentes e o próprio Luiz Castro aguardam ansiosamente pelo desfecho das negociações, que podem definir os rumos de alguns dos maiores clubes do Brasil na próxima temporada. Nessa reta final de vídeo, comente o que você está achando sobre todas as notícias em geral, deixe o like no vídeo, se inscreva, compartilhe também se você achou alguma notícia muito interessante e vamos continuar que já está quase terminando o vídeo. Em uma movimentação surpreendente no mercado de transferências, o Corinthians está em negociações avançadas com o Botafogo para a contratação do volante Danilo Barbosa. A informação foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho, que revelou que o Timão já fez contato oficial com o clube carioca para discutir os termos do possível acordo. Danilo Barbosa, de 28 anos, tem sido uma peça importante no elenco do Botafogo, apesar de não ser titular absoluto sob o comando do técnico Arthur Jorge. O volante participou de 45 jogos na temporada de 2024, demonstrando sua importância e consistência dentro de campo. Com 3 gols marcados e uma assistência, Danilo acumulou 2.464 minutos jogados, o que equivale a uma média de 27 partidas completas. O interesse do Corinthians em Danilo Barbosa não é surpresa, considerando a necessidade do clube paulista de reforçar seu meio-campo. A diretoria do Timão vê em Danilo um jogador com experiência e capacidade de agregar qualidade ao setor, que tem sido uma das prioridades para a próxima temporada. As negociações entre os clubes estão em estágio inicial, mas há otimismo de ambas as partes para que o acordo seja concretizado. O Botafogo, por sua vez, está aberto a ouvir propostas, desde que os valores envolvidos sejam satisfatórios e atendam às expectativas financeiras do clube. Danilo Barbosa, que começou sua carreira no Vasco da Gama, tem uma trajetória marcada por passagens por clubes europeus, como o Braga Nice, antes de retornar ao Brasil. Sua experiência internacional é vista como um diferencial que pode contribuir significativamente para o Corinthians em competições nacionais e continentais. A possível chegada de Danilo ao Corinthians também é bem vista pela torcida, que espera por reforços de peso para a próxima temporada. O volante é conhecido por sua capacidade de marcação, visão de jogo e habilidade em distribuir passes, características que podem fortalecer o meio-campo corintiano. Além disso, a contratação de Danilo Barbosa pode abrir espaço para outras movimentações no elenco do Corinthians. A diretoria do clube está atenta ao mercado e busca oportunidades para montar um time competitivo e capaz de brigar por títulos em 2025. O técnico do Corinthians, que ainda não teve seu nome divulgado oficialmente, já teria dado o aval para a contratação de Danilo. A comissão técnica acredita que o jogador pode se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do Timão e se tornar uma peça-chave na equipe. Eu acho que a possível contratação de Danilo Barbosa pelo Corinthians parece ser uma jogada estratégica e inteligente. O volante tem mostrado consistência e habilidade em suas atuações pelo Botafogo, e sua experiência internacional pode trazer uma nova dinâmica ao meio-campo do Timão. Na minha opinião, a diretoria do Corinthians está claramente focada em fortalecer o elenco para a próxima temporada, e Danilo pode ser uma peça-chave nesse processo. Sua capacidade de marcação e visão de jogo são atributos que podem ajudar a equipe a alcançar melhores resultados em competições nacionais e continentais. Por outro lado, penso que é importante considerar o impacto financeiro dessa negociação. O Botafogo provavelmente exigirá uma compensação significativa, e o Corinthians precisará equilibrar suas finanças para não comprometer o orçamento do clube. Além disso, eu acho que a adaptação de Danilo ao estilo de jogo do Corinthians será crucial para o sucesso dessa contratação. Penso que, se tudo correr bem, a chegada de Danilo Barbosa pode ser um grande passo para o Corinthians em sua busca por títulos em 2025, mas é essencial que todas as partes envolvidas estejam alinhadas e comprometidas com o sucesso do projeto. Enquanto as negociações prosseguem, Danilo Barbosa continua focado em suas atividades no Botafogo, mas já demonstra entusiasmo com a possibilidade de vestir a camisa do Corinthians. Em entrevistas recentes, o jogador destacou seu desejo de enfrentar novos desafios e contribuir para o sucesso de um dos maiores clubes do Brasil. A expectativa é que as conversas entre Corinthians e Botafogo avancem nas próximas semanas, com a possibilidade de um desfecho positivo antes do início da pré-temporada. A torcida corintiana aguarda ansiosa por novidades e espera que Danilo Barbosa seja o primeiro de muitos reforços para 2025. Em resumo, a possível contratação de Danilo Barbosa pelo Corinthians é um dos assuntos mais comentados no mercado da bola. Com negociações em andamento e otimismo de ambas as partes, a torcida do Timão pode sonhar com um meio-campo mais forte e competitivo para a próxima temporada.
Se inscreva, deixe o like, comente o que está achando, compartilhou notícia, comente o que você achou sobre essa notícia de Luiz Castro e vamos continuar. Na noite desta quarta-feira, 20, a Neoquímica Arena foi palco de um emocionante reencontro. O goleiro Cássio, ídolo eterno do Corinthians, esteve presente no estádio para acompanhar o duelo entre Cruzeiro e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A partida, que terminou com a vitória alvinegra por 2-1, foi marcada por momentos de nostalgia e emoção para o arqueiro, que fez história defendendo as cores do Timão. Após o apito final, Cássio falou com a imprensa na zona mista e não escondeu a felicidade de estar de volta ao estádio onde viveu grandes conquistas. Legal voltar à arena. Muito feliz, é um clube pelo qual eu tenho muito amor, carinho e respeito. Estar aqui, receber o carinho das pessoas, ver as pessoas com quem eu trabalhei. São muitas que já estavam aqui até mesmo antes que eu chegasse no Corinthians. É muito respeito. Lógico, não só agora, mas todas as vezes que vier aqui será um jogo diferente, declarou o goleiro. Cássio, que defendeu o Corinthians por mais de uma década, é considerado um dos maiores goleiros da história do clube. Com uma trajetória repleta de títulos, incluindo a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, o arqueiro se tornou um símbolo de liderança e dedicação dentro e fora de campo. Sua presença na Neoquímica Arena trouxe à tona memórias inesquecíveis para os torcedores corintianos. Durante a entrevista, Cássio também falou sobre o atual momento do Corinthians e a importância de apoiar o time em todas as circunstâncias. O Corinthians é uma família. Sempre foi e sempre será. Independentemente do momento, o apoio da torcida é fundamental. Ver a arena cheia, vibrando, é algo que motiva os jogadores e faz toda a diferença, afirmou. O goleiro destacou ainda a importância de manter a união e a garra, características que sempre marcaram a trajetória do clube. O Corinthians é conhecido pela sua raça, pela sua entrega. E isso é algo que nunca pode faltar. É essa essência que faz do Corinthians um clube tão especial, disse Cássio, emocionado. A vitória sobre o Cruzeiro foi celebrada com entusiasmo pelos jogadores e pela torcida, que lotou a Neoquímica Arena. O resultado positivo foi crucial para as pretensões do Corinthians no Campeonato Brasileiro, mantendo o time na briga pelas primeiras posições da tabela. Cássio aproveitou a oportunidade para reencontrar antigos companheiros de equipe e membros da comissão técnica. O clima de camaradagem e respeito mútuo foi evidente, mostrando que os laços criados durante sua passagem pelo clube permanecem fortes. Além de acompanhar a partida, Cássio participou de uma homenagem organizada pelo clube, onde recebeu uma placa comemorativa pelos serviços prestados ao Corinthians. O goleiro agradeceu o reconhecimento e reafirmou seu compromisso com o clube, mesmo após sua saída dos gramados. A presença de Cássio na Neoquímica Arena também foi um momento de inspiração para os jovens jogadores do elenco. Muitos deles cresceram assistindo às defesas do ídolo e agora têm a oportunidade de seguir seus passos dentro do clube. Eu acho que a presença de Cássio na Neoquímica Arena é um lembrete poderoso do impacto que um jogador pode ter não apenas dentro de campo, mas também na vida dos torcedores e na história de um clube. Sua trajetória no Corinthians é marcada por momentos de glória e conquistas que ficarão para sempre na memória da fiel torcida. Vejo que ver um ídolo como ele retornar ao estádio, mesmo que apenas como espectador, reforça a conexão emocional que ele tem com o clube e seus fãs. É um testemunho de que o futebol vai além dos resultados, trata-se de paixão, dedicação e um amor incondicional pelo time. O retorno do goleiro ao estádio corintiano foi amplamente repercutido nas redes sociais, com torcedores expressando seu carinho e gratidão por tudo que Cássio fez pelo clube. As hashtags #Cássio Eterno e #Volta do Gigante rapidamente se tornaram trending topics, demonstrando a popularidade e o respeito que o goleiro conquistou ao longo dos anos. Em meio às celebrações, Cássio fez questão de deixar uma mensagem de otimismo para a torcida. O Corinthians é gigante. Passamos por momentos difíceis, mas sempre nos reerguemos. A torcida pode ter certeza de que dias melhores virão e que o Corinthians continuará lutando por títulos e glórias, finalizou. Eu também acho que a homenagem recebida por Cássio e a reação calorosa dos torcedores mostram a importância de reconhecer e celebrar os ícones do esporte enquanto ainda estão presentes. Acho que muitas vezes, as contribuições de jogadores como Cássio são plenamente valorizadas apenas após sua aposentadoria. No entanto, penso que momentos como esse destacam a necessidade de honrar esses atletas em vida, permitindo que eles sintam o carinho e a gratidão da torcida. Isso não só fortalece os laços entre o clube e seus ídolos, mas também inspira as futuras gerações de jogadores a seguirem seus passos com a mesma paixão e comprometimento. A noite de quarta-feira ficará marcada na memória dos corintianos como um reencontro com um dos maiores ídolos da história do clube. Cássio, com sua humildade e paixão pelo Corinthians, mostrou mais uma vez por que é tão querido pela fiel torcida.
O que você achou dessa notícia do Cássio torcedor? Comente, deixe o like, se inscreva e vamos para a próxima notícia. O executivo Fabinho Soldado, do Corinthians, confirmou que o clube tem até o dia 30 de novembro, um sábado, para resolver todas as questões burocráticas relacionadas à compra do goleiro Hugo Souza. O dirigente demonstrou tranquilidade ao tratar do assunto, destacando a confiança no trabalho dos departamentos jurídico e financeiro do clube para finalizar a aquisição do arqueiro junto ao Flamengo. O Corinthians notificou o Flamengo no dia 10 de outubro sobre a intenção de exercer a opção de compra de Hugo Souza. Desde então, o Timão tem trabalhado intensamente para acertar os detalhes do negócio com a diretoria do rubro-negro. No entanto, a primeira proposta de garantia financeira apresentada pelo clube paulista foi recusada pelo Flamengo, o que adicionou um novo desafio às negociações. Fabinho Soldado ressaltou que, apesar da recusa inicial, as conversas entre os clubes têm sido produtivas e que há um entendimento mútuo sobre a importância de Hugo Souza para o futuro do Corinthians. Estamos confiantes de que chegaremos a um acordo que seja benéfico para ambas as partes. O Hugo é um jogador de grande potencial e acreditamos que ele pode contribuir muito para o nosso time, afirmou o executivo. O departamento jurídico do Corinthians tem trabalhado em estreita colaboração com o financeiro para garantir que todas as exigências do Flamengo sejam atendidas. A expectativa é que uma nova proposta seja apresentada nos próximos dias, com ajustes que possam satisfazer as demandas do clube carioca. Estamos revisando todos os detalhes para garantir que a próxima oferta seja irrecusável, disse um membro da equipe jurídica. Enquanto isso, Hugo Souza continua treinando normalmente no Flamengo, aguardando a definição de seu futuro. O goleiro, que já manifestou interesse em se transferir para o Corinthians, tem acompanhado de perto as negociações e se mostrado otimista. Estou ansioso para vestir a camisa do Timão e ajudar o clube a conquistar muitos títulos, declarou Hugo em entrevista recente. A torcida corintiana também está atenta a cada movimento das negociações. Nas redes sociais, os fãs têm expressado apoio à contratação de Hugo Souza, destacando suas qualidades como goleiro e sua capacidade de se tornar um ídolo no clube. O Hugo é um excelente goleiro e vai nos ajudar muito. Espero que tudo se resolva logo, comentou um torcedor no Twitter. O técnico do Corinthians, que tem acompanhado de perto as negociações, também demonstrou confiança na conclusão do negócio. O Hugo é um jogador que se encaixa perfeitamente no nosso esquema tático. Estamos ansiosos para tê-lo em nosso elenco, afirmou o treinador em coletiva de imprensa. A diretoria do Flamengo, por sua vez, tem se mostrado aberta ao diálogo, mas mantém a postura firme em relação às garantias financeiras. Queremos garantir que o negócio seja seguro para ambas as partes. Estamos dispostos a negociar, mas precisamos de garantias sólidas, disse um representante do clube carioca. Na minha opinião, a possível contratação de Hugo Souza pelo Corinthians é uma jogada estratégica muito inteligente. Eu acho que, considerando o potencial do goleiro e sua vontade de se transferir para o Timão, essa aquisição pode trazer muitos benefícios ao clube. Eu penso que a diretoria está certa em confiar nos departamentos jurídico e financeiro para resolver as questões burocráticas, pois isso demonstra um planejamento cuidadoso e profissionalismo. Eu, como torcedor, fico animado com a possibilidade de ver um jogador talentoso como Hugo defendendo nosso gol. Com o prazo final se aproximando, a expectativa é que as negociações se intensifiquem nos próximos dias. Fabinho Soldado e sua equipe estão determinados a concluir a compra de Hugo Souza dentro do prazo estipulado. Estamos trabalhando dia e noite para resolver todas as pendências. Acreditamos que tudo será resolvido a tempo, garantiu o executivo. Eu entendo que as negociações podem ser complicadas, especialmente quando se trata de garantir as condições financeiras adequadas. No entanto, eu pressuponho que, com a dedicação e o esforço da equipe do Corinthians, um acordo satisfatório será alcançado. Eu consigo pensar que, se tudo correr bem, Hugo Souza pode se tornar um ídolo no clube, ajudando o Corinthians a alcançar novos patamares nas competições. A torcida está ansiosa e confiante, e eu compartilho desse sentimento positivo em relação ao futuro do nosso time. Caso a compra seja concluída, Hugo Souza será apresentado oficialmente como jogador do Corinthians em uma cerimônia no início de dezembro. O clube já está planejando um grande evento para receber o novo reforço, com a presença de torcedores, imprensa e autoridades do futebol. A chegada de Hugo Souza ao Corinthians representa um passo importante na estratégia do clube de fortalecer seu elenco para a próxima temporada. Com a contratação do goleiro, o Timão espera melhorar seu desempenho nas competições nacionais e internacionais, buscando sempre a conquista de títulos. A novela da compra de Hugo Souza pelo Corinthians continua, mas a confiança de Fabinho Soldado e de toda a diretoria do clube indica que um desfecho positivo está próximo. A torcida aguarda ansiosa pelo anúncio oficial e pela estreia do novo goleiro com a camisa alvinegra.
Vamos para o último mais aguardado notícia desse vídeo. Comente, deixe o like, se inscreva e vamos para ela. Após a emocionante vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, o dirigente Fabinho Soldado foi questionado na zona mista sobre os rumores envolvendo o possível retorno do atacante Roger Guedes. Em uma entrevista marcada pela cautela, Soldado preferiu adotar uma postura de respeito ao elenco atual, evitando alimentar especulações. De novo, não é que eu queira fugir de nada, gente. Eu tenho que respeitar todo o elenco que eu tenho ainda. Nós temos 4 jogos para terminar o ano. Feliz com esse elenco que foi montado. Na verdade, está sendo montado, né? Foi montado no decorrer do ano. Feliz com tudo isso. Passar muita tranquilidade para eles, iniciou Fabinho Soldado, destacando a importância de manter o foco nos jogadores que estão atualmente no clube. A vitória sobre o Cruzeiro foi um marco importante para o Corinthians, que busca encerrar a temporada com chave de ouro. O time mostrou garra e determinação, características que têm sido a marca registrada da equipe ao longo do ano. Com 4 jogos restantes, a expectativa é alta entre os torcedores e a diretoria. Fabinho Soldado ressaltou que o momento é de união e concentração. Estamos todos focados em terminar o ano da melhor forma possível. O elenco está comprometido e temos confiança no trabalho que está sendo feito. Não é hora de falar sobre contratações ou retornos, mas sim de valorizar quem está aqui dando o seu melhor. Os rumores sobre o retorno de Roger Guedes ganharam força nas últimas semanas, mas o dirigente foi enfático ao afirmar que qualquer decisão será tomada com calma e respeito. Roger é um grande jogador, todos sabemos disso. Mas temos que pensar no grupo como um todo. Qualquer movimento será feito com muita cautela e planejamento. Na minha opinião, a postura de Fabinho Soldado ao abordar os rumores sobre o retorno de Roger Guedes é um exemplo de liderança prudente e focada no presente. Eu acho que ao enfatizar o respeito pelo elenco atual e a importância de manter a tranquilidade, ele reforça a confiança nos jogadores que estão dando o seu melhor nesta reta final de temporada. Eu vejo essa abordagem como essencial para manter a coesão do grupo e garantir que todos se sintam valorizados e motivados a continuar lutando pelo clube. A torcida corintiana, sempre apaixonada e exigente, aguarda ansiosa por novidades, mas também demonstra apoio incondicional ao elenco atual. As arquibancadas têm sido um verdadeiro caldeirão, impulsionando o time em cada partida. A energia da torcida é fundamental. Eles são o nosso 12º jogador e fazem toda a diferença, comentou Soldado. O dirigente também aproveitou para elogiar o trabalho da comissão técnica e dos jogadores. Temos um grupo muito dedicado e uma comissão técnica competente. Todos estão trabalhando duro para alcançar nossos objetivos. É um esforço coletivo e estamos vendo os resultados em campo. Sobre o futuro, Fabinho Soldado foi cauteloso, mas otimista. Vamos continuar trabalhando com seriedade e dedicação. O planejamento para a próxima temporada já está em andamento, mas nosso foco agora é terminar bem este ano. Cada jogo é uma final para nós. A vitória sobre o Cruzeiro foi celebrada com entusiasmo, mas o dirigente deixou claro que ainda há muito trabalho pela frente. Foi uma vitória importante, mas não podemos relaxar. Temos que manter a mesma intensidade e foco nos próximos jogos. Eu acredito que a cautela de Fabinho em não alimentar especulações sobre contratações futuras é uma estratégia inteligente. Em um momento decisivo como este, desviar o foco para possíveis novos jogadores poderia desestabilizar o ambiente interno. Eu penso que ao invés disso, ele opta por valorizar o trabalho da comissão técnica e dos atletas, o que pode ser crucial para manter o alto desempenho nas partidas restantes. Eu vejo essa atitude como um compromisso com o planejamento a longo prazo, sem perder de vista os objetivos imediatos. Fabinho Soldado também falou sobre a importância de manter a tranquilidade e a confiança no elenco. Os jogadores precisam sentir que estamos todos juntos. A confiança é essencial para que eles possam desempenhar o seu melhor futebol. O dirigente finalizou a entrevista agradecendo o apoio da torcida e reafirmando o compromisso com o clube. Agradeço a todos os torcedores pelo apoio incondicional. Vamos continuar lutando e dando o nosso melhor pelo Corinthians. Juntos, somos mais fortes. Com a temporada chegando ao fim, o Corinthians se prepara para os desafios finais com a esperança de encerrar o ano de forma positiva. A torcida, a diretoria e os jogadores estão unidos em um só objetivo, de levar o timão ao topo. E é isso, fiel. Chegamos ao fim de mais um vídeo recheado de notícias importantes sobre o Corinthians. Esperamos que vocês tenham gostado e ficado por dentro de tudo que está rolando no nosso timão. Não se esqueçam de deixar o like, comentar o que acharam e compartilhar com os amigos corintianos. E claro,
Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Temos uma novidade incrível para vocês, e toda semana, vamos lançar um vídeo novo com as melhores notícias da semana. Esses vídeos terão 1 hora de duração e serão cuidadosamente preparados para garantir que todas as notícias estejam bem claras e organizadas. Queremos que você fique sempre bem informado sobre os acontecimentos mais importantes. Além disso, ao se inscrever no canal, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos semanais. E se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ficar por dentro das novidades. Obrigado por assistir e até a próxima! Até a próxima e vai, Corinthians!